Pronto, o nosso tema hoje é sobre as missões, né? Mês missionário. Então, eu vou trabalhar a temática Santa Teresinha na Pequena Via, certo? A Pequena Via de Santa Teresinha dentro das missões. Aí primeiro, São Francisco Xavier, eu vou falar bem rapidinho dele, eu não conheço com profundidade a vida dele e não estudei a teologia dele, né? São Francisco Xavier, porque ele é o padroeiro das missões. Foi primeiro declarado por Santa Teresinha. Primeiro foi ele, o patrono, né, das missões. Mas, a princípio, ele é da companhia jesuíta, ele é jesuíta. Ele tanto era um grande pregador como era um grande místico, né? Então, os milagres dele, os prodígios são muito propagados, né? É algo assim fantástico, tipo assim, por exemplo, tem uma missão que ele foi, aonde, chegando lá na Índia, tinha as pessoas resistentes na evangelização e eles disseram que não acreditariam no Deus de Santo Xavier. Aí ele falou assim, me levem ao local que vocês reverenciam os ancestrais de vocês. No caso, porque eles tinham uma reverência muito grande, eles têm até hoje, a Índia, né? Aos antepassados, quase com uma certa adoração. E quando chegou lá, ele falou assim, quais foram os últimos mortos aqui? E ele mandou, a princípio, levantar 3 mortos. E eles levantaram, né? Então, a princípio, só para começar, 3 pessoas ressuscitadas, né? Só isso, né? Então, esse era o tipo de milagre que ele fazia, né? Por graça de Deus, óbvio, né? Tudo é Deus que faz, mas por intermédio dele. Então, ele tinha esse carisma e esse dom profundo de onde ele chegasse, os milagres, eles eram abundantes, né? Tanto que, depois disso, de tanto milagre, ele batizou dezenas de milhares de pessoas lá onde ele estava, né? Dezenas de milhares. É tanto que ele ficou com uma dor no braço, alguém ficar ajudando ele também está batizando, tantas pessoas que estavam se abrindo à conversão. Aí uma das pessoas lá, que era da tribo lá, né? Não sei se é tribo o nome, ou xamãs, não lembro qual é o nome que se usa para os superiores lá. Foi falar assim para ele, eu queria saber qual é o seu segredo, né? Se você me contar, eu não conto para ninguém. Mas eu quero que você me conte, porque eu queria também ter esse poder que você tem, de cura, de milagre, de persuadir as pessoas quando prega, né? Que a pregação tocava todo mundo. Aí ele falou assim, eu vou contar, mas você tem que prometer uma coisa. Aí eu prometo, você tem que contar para todo mundo. No caso é evangelização, é Jesus Cristo, né? Aí foi nessa hora que ele começou a ser perseguido, porque é muito próprio da Índia a questão de uma coisa oculta. É muito próprio das denominações ocultistas, né? Maçonaria, Rosa Cruz, hinduísmo, tem aquela coisa do segredo, o segredo lá daquele que está mais no alto grau, né? Então, como é que eu vou ter um poder tão grande, eu vou dar para os inferiores? Eu tenho que guardar o segredo. Então, aí ele começou a ser perseguido pelas autoridades lá da Índia, né? Como perseguição ferrenha. Ele era doutor em filosofia antes de se converter, muito intelectual, família riquíssima, né? E a família tinha um sonho para ele de que ele levasse o nome da família para além mar, né? Para ser conhecido em todo o mundo. Ele conheceu Santo Inácio de Loyola, fez praticamente um mês de exercício espiritual, que é um mês onde você passa em silêncio, né? Meditando sobre a paixão de Cristo, os seus pecados, os seus defeitos, e se confessa, e comunga. Tem todo um processo de autoconhecimento e de conhecimento de Deus. E convivendo com Santo Inácio de Loyola e fazendo esse processo, ele teve uma profunda conversão. Foi daí que ele abandonou tudo e começou a seguir de fato a Cristo e se tornou jesuíta, né? Então é um pequeno resumo da vida dele, né? Agora vamos para Santa Teresinha, né? Que é de fato o tema. Ainda pela minha ignorância, só uma pergunta. Ele é antes de São Francisco? Não, é São Francisco Xavier. Não, ele ele é antes, é? São Francisco de Assis? É depois, é
600 e alguma coisa, eu acho. Ele já combateu os protestantes, combateu Lutero, essa galera aí, Calvino, os protestantes, né? Os jesuítas, eles já nasceram, por exemplo, os jesuítas eles têm 3 votos: pobreza, obediência, castidade. O quarto voto é obediência irrestrita ao Papa, porque já é para combater a rebelião de Lutero. Então eles já tinham uma obediência profunda ao Papa, como representante de Cristo, né? Então eles combatiam de forma ferrenha a heresia protestante, né? Então foi um dos maiores combatedores, né? Foram os jesuítas. Então foi um dos primeiros santos, que foi Santo Inácio primeiro, né? Depois Santo Xavier, São Cornélio Fabro e vários outros, né? Aí Santa Teresinha já entra em outro contexto, né? Já vem mais depois, mais perto de nós. E ela também é declarada doutora da igreja, padroeira das missões, mas vamos um pouquinho para a vida dela. O que é essa pequena vida de Santa Teresinha? Santa Teresinha ela vai descobrir ao longo do seu caminho que existe grandes santos. Por exemplo, Santo Xavier, ele era penitente demais, ele fazia grandes penitências, né? Coisas que a gente nem consegue imaginar, né? Tão fortes que eram, tipo jejum de dias sem comer, coisas assim bem profundas e extraordinárias, né? Às vezes se flagelar até o sangue, coisas desse tipo, que hoje para nós seria uma loucura, né? Dormir no chão durante dias, né? Então eram coisas, andar a distância de como daqui, sei lá, muito mais longe do que aqui, 2 vezes a Canidé normalmente, né? Coisas muito tranquilas para eles, né? E para nós isso aí é só para quem for um doido assim, varrido, né? Para ir para o hospício, né? Na nossa cultura de hoje, né? Porque a gente é muito fraco na penitência e a mentalidade é ainda mais relativista, né? E porque o contexto é outro, né? Totalmente outro. Então, os santos estão dentro de um contexto também, né? É óbvio, né? Santa Teresinha, ao olhar para os grandes santos, ela comparava os santos como a águia, né? A de São Francisco, Santa Teresa de Ávila. Não, eles são águias, eles voam muito alto. A águia, por exemplo, tem uma tempestade, ela consegue ver aquela tempestade, ela não enfrenta a tempestade, mas ela consegue passar por cima da tempestade e ultrapassar, por exemplo, né? Voar mais alto e subir ali. Ela fala, não, mas eu não sou águia, eu sou um passarinho que o máximo que eu posso fazer é, se vier uma tempestade, uma chuva, eu me molho todinho, aí fico quase acabado, né? Mas eu fico olhando, eu tenho uma coisa da águia, eu tenho um olhar da águia. Eu olho para o sol. Assim como a águia olha para o sol, que o sol é Jesus, né? O passarinho também olha para o sol. A águia voa, eu também vou. Só que não é alto. Então ela vai dizer que ela quer ser uma grande santa, mas ela é pequena, ela é frágil, né? Então ela vai dizer que ela encontrou um caminho. Mas só que ela demora a encontrar esse caminho. Aí qual é o caminho que ela encontra? Ela deseja ser missionária, ela deseja consagrar a Eucaristia, só que ela sabe que não pode, que ela não é homem, né? Ela deseja pregar em todos os cantos do mundo, ela deseja ser mártir, ela deseja tudo. E em determinado momento, ela tinha os escritos anotados no caderninho dela. Não era a Bíblia que ela tinha, né? Porque hoje a gente tem a Bíblia, às vezes 10 traduções, né? Em casa, pode ter, se for o caso. Ela tinha os caderninhos das anotações, às vezes da catequese que a irmã dela dava. E abrindo essas anotações, ela encontra a passagem de São Paulo, Coríntios 12, né? E ela inquieta porque ela queria fazer tudo na igreja. Aí qual é a resposta que Deus dá para ela, né? Vai dizer assim no História de uma Alma, né? Deixa eu ver. Vai dizer assim, o meu desejo era para mim um verdadeiro martírio. Vamos fazer assim para ficar mais dinâmico. Vou ler aqui, claro, que você gosta de boas também, né? Com estes desejos, Como estes desejos constituíam para mim um verdadeiro martírio durante a oração, abri as epístolas de São Paulo
a fim de procurar alguma resposta. Os meus olhos depararam com os capítulos da primeira epístola aos Coríntios. Li no primeiro que nem todos podem ser apóstolos, profetas, doutores, que a igreja é composta por diferentes membros e que o olho não poderia ao mesmo tempo ser a mão. Pode continuar. A resposta era clara, mas não satisfazia os meus desejos, não me dava a paz. Como a Madalena, inclinando-se sem cessar junto do túmulo vazio, acabou por encontrar o que procurava. Assim, eu, abaixando-me até as profundezas do meu nada, elevei tão alto que pude atingir o meu fim, sem desanimar. Continuei a leitura e consolou-me esta frase: procurai com ardor os dons mais perfeitos. Mas vou mostrar-vos ainda um caminho mais excelente. E o apóstolo explica como todos os dons mais perfeitos nada são sem o amor, que a caridade é o caminho excelente, que conduz seguramente a Deus. Finalmente, encontraram o repouso. Considerando o corpo místico da igreja, não me tinha reconhecido em nenhum dos membros descritos por São Paulo, ou melhor, queria reconhecer-me em todos. A caridade deu-me a chave da minha vocação. Compreendi que se a igreja tinha um corpo composto de diversos membros, o mais necessário, o mais nobre de todos não me faltava. Compreendi que a igreja tinha um coração e que este coração estava ardendo de amor. Compreendi que só o amor fazia agir os membros da igreja, que se o amor se apagasse, os apóstolos já não anunciariam o evangelho, os mártires recusar-se-iam a derramar seu sangue. Compreendi que o amor encerra todas as vocações, que o amor é tudo, que abarca todos os tempos e todos os lugares, numa palavra que é eterna. Então, num transporte de alegria delirante, exclamei: ó Jesus, meu amor, encontrei finalmente a minha vocação. A minha vocação é o amor. Sim, encontrei o meu lugar na igreja. E este lugar, ó meu Deus, foste vós que me destes. No coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor. Assim serei tudo. Assim o meu sonho se realiza. Assim o meu sonho será realizado. Lindo, né? Ou seja, ela descobriu aqui, através da palavra, qual era o grande chamado, né, dela. Em algo que estava escrito e algo que não estava explícito na escritura, né? Estava escondido ali, nas entrelinhas, né? E ao longo da história de Santa Teresinha, ela vai mostrar o que é isso que Deus revelou para ela, esse ser pequena, esse fazer tudo por amor a Deus. E é interessante que ela vai demonstrar em cada ato da vida dela o que é. Porque quando a igreja coloca alguém como doutora, porque existe, por exemplo, milhares de santos declarados pela igreja, mas doutores, se eu não me engano, até agora tem 38 doutores ao todo. Então, quando a igreja declara alguém doutor da igreja, e entre mulheres só tem Santa Teresinha, Santa Idelgada, Santa Catarina de Sena e Santa Teresa de Ávila, só 4 mulheres. Então, o ensinamento de um doutor é para a igreja inteira, né? Não é para os santos do Carmelo ali, para os franciscanos, é para toda a igreja. Então, o que é que Santa Teresa tem para ensinar para toda a igreja? A sua pequena via. Ela entendeu que as coisas mais pequenas, se tem o amor, ela encontra sentido. Mas a questão é, mas é algo tão simples isso? Todo mundo não já sabia? Isso não já existia? Existia. Mas a grande coisa do santo é pegar algo que já existia e trazer uma linguagem nova ali, algo que já está no Evangelho, já está na Escritura. Não é uma nova revelação. É uma nova forma de apresentar aquilo que está nas Escrituras, né? Então, por exemplo, a gente pode perguntar o que é esse amor. Por exemplo, São Paulo fala, por exemplo, sobre a caridade, né? E ele vai dizer, ainda nessa parte, que alguém pode dar o seu corpo para ser queimado. E se não tiver amor, de nada vale. Mas espera aí, quem é que vai dar o corpo para ser queimado se não tiver amor? A gente poderia perguntar. Ou será que a gente nunca se perguntou?
Será que alguém vai dar tudo aos pobres sem amor? Se São Paulo fala que alguém que dá tudo aos pobres sem amor, nada vale, é porque tem pessoas que podem dar tudo aos pobres por outra motivação. Alguém pode dar o corpo para ser queimado por outra motivação. Os homens bomba, o corpo deles são queimados? Sim. Não sobra nada. É por uma causa e eles esperam encontrar várias virgens lá, esperando por eles uma recompensa material. Muita comida, muitas virgens, muita coisa desse tipo. Ou seja, verdade, a gente tem interesse. Isso. Né? Não é o amor, Isso. não é amor a Deus, é pensando nele no que eles vão ganhar, né? É isso, né? Exatamente, é um egoísmo, né? É egoísmo, pronto. E aí o que acontece? Santa Teresinha ela vai mostrar que de fato o amor verdadeiro é Cristo vivendo em nós. É, por exemplo, ela vai dizer assim, se eu apanhar uma agulha por amor, que era proibido no Carmelo, por exemplo, você ter qualquer coisa no seu quarto, na sua cela, né, que não fosse seu. É uma regra, cada local tem sua regra, a comunidade Shalom tem suas regras, né? Cada comunidade nova, as ordens religiosas, e obedecer é uma via de santificação, né? E então, a certa vez, tinha uma agulha lá que alguém deixou sem querer, acabou lá porque costurava-se e tudo mais, e ela foi lá e foi tirar do quarto dela, porque não era aquela agulha, não era dela, foi entregar, e ela lembrou disso, né? Eu vou apanhar essa agulha por amor a Jesus e colocar no seu devido lugar. E ela entendeu. Eu posso apanhar uma agulha por amor e isso ser salvação para uma alma. Aí ela entendeu o quê? Que esse ato mínimo, que é um nada, mas unido a Cristo, pode salvar uma alma. Não parece algo totalmente sem noção? Mas o Evangelho já fala. Aquele que der um copo de água a um pequenino não ficará sem recompensa. Ou seja, ela apenas está entendendo da forma mais profunda o Evangelho. Né? Então, as coisas mais simples, Santa Teresinha foi entendendo de forma mais profunda e foi dando, ressignificando. Por exemplo, uma certa vez ela disse que ela olhava para as irmãs e começava a ver os defeitos delas, e ela dizia que o demônio começava a aumentar o olhar dela sobre os defeitos das irmãs. E ela disse, não, mas eu comecei a olhar aqueles defeitos e ver se não, por trás daquele um defeito não poderia ter muitas virtudes. E Jesus começou a agir em mim e eu comecei a ter o olhar de Cristo. E Cristo começou a amar essas irmãs em mim. E aquilo que antes era uma violência em mim se tornou algo que não era mais violento, mas era algo sereno. Ou seja, Santa Teresinha mostrou que é um processo, o amor. Tipo assim, talvez seja para o Irineu uma violência ir ali buscar um copo de água para mim. Aí ele vai. Isso é meritório? É. Mas com o tempo, se ele faz esse exercício por amor a Deus e ao irmão, com o tempo isso vai se tornando tão sobrenatural e ao mesmo tempo natural, que para ele amar o irmão e fazer gesto de amor é muito tranquilo. Você está, por exemplo, na Topic, está lotado de gente. No início é uma violência você dar a sua cadeira. Quando você começa a tornar esse hábito de se violentar por amor a Deus e ao irmão, com o tempo é uma alegria fazer isso de dar a sua cadeira. Mas com o tempo, no início você quer matar o irmão. Né? Criatura dessa gorda quer tomar meu lugar, um velho desse, cara de cansado, podendo ir no outro canto, no outro carro, né? Vem mil pensamentos, é a violência do homem velho. Mas toda vez que você luta contra um homem velho, ele vai ficando o quê? Mais fraco, com o tempo, você faz com maior tranquilidade. E você, com o tempo você vai dizer assim, pensar, poxa vida, isso nem... Eu nem faço mais esforço para fazer isso. Mas por que não faz esforço? É aquilo que fala São Paulo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Trazendo para o cotidiano nosso, o nosso cotidiano, né? Exatamente. É o tempero, né? Vale a pena, né? Vale a pena levantar, olha, poderia recomendar um pouco. Isso, exatamente. Celebrar na celebração aqui no distrito. Por amor a Jesus vale a pena. A gente não olha nem no cima. Por amor a Jesus vale a pena. O que é muito comum entre nós, por exemplo,
a gente está quebrando o galho um do outro, né? Tipo assim, Irineu, por exemplo, hoje é sábado de manhã. A Irineu fala assim, Osés, pode celebrar hoje à noite, né? Aí o Irineu, puxa vida, né? Aí no início é uma violência, a gente está quebrando o galho do irmão. Mas depois, se você analisa, não, eu tenho tempo. Dá para mim ir? Eu oferto pelo irmão. Claro que a gente vai analisar o quê? Se a gente tem tempo, dá para ir. Claro, as coisas naturais próprias da nossa realidade. Mas com o tempo, se a gente tem as coisas próprias que dá para a gente, vai dizer, poxa vida, me chamou em cima da hora, não vou não, não vou e pronto. Eu vou ficar me balançando e pronto, eu vou ficar no meu egoísmo. Vai ver a lei, né? Mas, à medida que eu vou me ofertando, eu tendo condições, eu vou com maior alegria. Poxa vida, oportunidade de evangelizar. O padre faltou, o padre adoeceu, o menino não pode ir, que alegria de anunciar o evangelho. Poxa vida, eu não sou importante. Não me convidaram. Não me convidaram por quê? Porque eu não sou importante. É importante a palavra anunciada. Né? Então isso vai sendo uma coisa leve. Santa Teresinha, ela mostrava a leveza das coisas. Por exemplo, ela falava assim, eu nunca procuro o primeiro lugar, porque eu sempre procuro o último, porque por esse ninguém briga. Ela ia fazendo da vida comunitária uma vida bem-humorada. Era uma coisa alegre, leve. Por exemplo, ela dizia assim, ó, quando eu não posso passar por cima de um problema, eu passo por baixo. Ou seja, era santo do bom humor. Ela ia usando analogias muito leves que dá para a gente entender e colocar no nosso dia a dia. Por exemplo, ela ia pegando coisas que davam para irritar e ela transformava aquilo em algo que dá para santificar. Exemplo, tinha uma irmã que tinha uma grande implicância com ela, aliás, não só uma, várias, né? E toda vez que ia lavar roupa, como era naquele tempo nas pedras, né, a gente bater, até tem cantos hoje em dia, eu ainda peguei, acho que todos vocês pegaram, né? Todo mundo aqui tem mais de 40, né? Eu não. Ah, tem 25, né? Só batendo, né? Roupa nas pedras, né? E já pegou isso, ninguém. Só que mais de cidade, chique não pegou não, né? Não, mas tinha o próprio tanque, tinha o batedor. Ah, tinha batedor, né? Pronto. No rio, né? Vai pro rio, né? Ou em casa mesmo, né? Fica batendo. Tem aquelas paróquias de água, né? A gente só aproveita para ir lavar lá no lagueiro, batendo nas pedras. Aí era muito próprio isso lá para as carmelitas, né? E um localzinho lá que tinha. Aí toda vez tinha uma irmã que fazia de propósito, né? Ela fazia pá. Aí, para respingar água em Santa Teresinha, né? Aí Santa Teresinha fez um exercício. Não, essa água é água benta. Eu vou fazer essa. Não vou mentir, mas eu vou ressignificar. É como se fosse água benta, é como se fosse o sangue de Cristo que vem e me lava. Eu vou ressignificar isso. Aquilo se tornou agradável para ela. Só que aquilo, com o tempo, claro, causou doença na pobre, esse tipo de coisa, né? O resfriado que ela foi pegando, né? E as irmãs nem se tocavam do mal que estava fazendo, às vezes, né? Era só aquela implicância dessa sem noção, né? Tinha uma irmã que fazia assim, ó. Ia rezar o texto, aí colocava, batia o texto, pá, no banco, pá, o texto de madeira, né? Aí o banco de madeira, pá. Aquilo dava, assim, aquela impaciência. Aí, com o tempo, ela começou a sentir saudade, assim. Saudade da irmã que não chegou ainda para bater o texto, não, pá. E aquilo começou a falar agradável para ela, né? Aquela coisa, né? Às vezes tem irmãos que tem a forma de comer que nos irrita, né? Dentro de casa, né? A forma de arrastar chinelo, sapato, aquela voz gasguita, né? A gente pode educar o irmão a falar mais baixo, a falar direito. Claro, tudo isso é válido. Mas também a gente pode se educar a ajudar o irmão a superar o limite, mas também pode se educar, enquanto o irmão não supera, a gente lidar com o limite do irmão. Por exemplo, uma certa vez o vaso quebrou. Aí Santa Teresinha usou a seguinte pedagogia. Como ela era muito desagitada, porque as irmãs mimavam muito ela. O mimo não era um mimo desordenado como termo de hoje não, mas tudo era muito carinho, naquela coisa toda, né? A gente até penteava os cabelos ali lá, as irmãs penteavam. As irmãs biológicas. As irmãs biológicas, exatamente. Antes dela entrar para o Carmelo, né? Então, as arrumações da casa, ela fazia uma coisinha ou outra que as irmãs iam ajudando, mas ainda não tinha ficado, né? Prática, era muito pouca coisa que ela fazia. Quando foi para o Carmelo, ela sentiu muita dificuldade de cuidar das coisas do lado, né? Do lado do Carmelo, que era o novo lar.
Então, tudo que acontecia de ficava mal varrido as coisas e tal. Aí quebraram o vaso lá, um vaso bem importante do Carmelo. Aí de quem era a culpa? Santa Teresinha, que ela não sabia fazer, mas não tinha sido ela. Aí quando chegaram, viram um vaso quebrado, aí foram para quem? Santa Teresinha. Aí um monte de caramba, aí ela falou o quê? Perdão, da próxima vez eu tentarei ser mais cuidadosa. Qual é a explicação dela no livro, História de uma Alma? Eu assumi o erro, porque muitas vezes eu cometi erros e ninguém nunca me acusou. E eu assumi esse erro como se fosse meu, como se fosse sanar as vezes que eu fui desculpada, mesmo tendo culpa. Vê a pedagogia de Deus e ela ofertou aquilo, para não acusar outras irmãs e para também assumir aquilo como uma santa humilhação. Aí ela vai dizer, quem muito se justifica, perde a humildade. Né? Ela aproveitou aquilo para não estar se justificando direto. Toda vez que ela era acusada de algo que não tinha culpa, geralmente ela fazia aquele momento de silêncio, né? E oferecia a Deus uma oferta. Né? É tanto que quando a irmã, uma certa vez, viu que ela sorria demais, que ela fez um voto interior, né? Toda vez que essa irmã que eu tenho menos simpatia, que ela foi cuidar de uma das irmãs do Carmelo mais idosas, né? Que era muito exigente. Já estava muito idosa e era muito rígida. E essa irmã queria tudo, era muito perfeccionista. E ela falou assim, toda vez que essa irmã fizer algo que me chateia, eu vou sorrir para ela. Então Santa Teresinha começou a sorrir de uma forma assim muito constante, né? Porque eu vou ver Jesus nela. Aí depois essa irmã falou assim, Teresinha me ama demais, porque ela vive sorrindo para mim, né? Mas porque Santa Teresinha fez essa dinâmica de toda coisa que deixasse ela um pouco irritada, um pouco incomodada, o pagamento para a irmã seria o quê? Um sorriso. Né? Ou seja, ela foi transformando aquelas coisas. Até o que fala no Evangelho, por exemplo, Jesus fala assim, ó, se o teu irmão te faz caminhar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Mas porque naquele tempo os soldados romanos tinham esse direito, né? Se ele pegasse alguém fazendo uma certa inflação, por exemplo, inflação não, infração. Não é nem o Brasil, né? Tanta inflação que a gente fica confundido, né? Aí ele poderia fazer como um pagamento ali da lei, como uma pena, né? Caminhar em determinado momento, pegar alguma coisa dele e tal. E aí Jesus aproveita para fazer uma coisa pedagógica. Você faz o seguinte, você não caminha só 1 quilômetro. Você faz o quê? Você caminha 2. Mas Jesus está dizendo o quê? Você deve surpreender o seu inimigo e no lugar dele ser seu inimigo, você faz amizade com ele pelo caminho. Jesus transforma isso em algo que até engraçado, vocês estão entendendo? No lugar de você ficar brigando com ele durante 1 quilômetro, jogando tapa, telequete, né? Você vai 1 quilômetro, vai lá, conversando. Não, cara, 1 quilômetro tá bom. Gostei da tua. Vamos vou caminhar mais outro, né? Gostei de estar contigo, papo legal. Ou seja, a pedagogia de Santa Teresinha, ela foi pegando de quê? Da simplicidade das parábolas, das coisas de Cristo. Só que, às vezes, a gente lê o Evangelho de uma forma muito rígida, né? Por exemplo, o Padre Lemos tinha essas sacadas, né? E não é que ele inventava, é porque o Evangelho tem isso mesmo, né? De coisas que são bem-humoradas, são alegres. Só que a gente lê muito seco o Evangelho, né? Por exemplo, quando a gente olha para Jesus que pergunta para os discípulos o que eles estão conversando no caminho. A gente lê isso, parece algo tão, né? Jesus pergunta, mas imagina se eu digo assim para Cícera, para Ivone, que elas não devem conversar de como os ministros se celebram mal, não deve falar sobre os ministros, sobre os padres pelo caminho, nunca deve falar contra os padres, não deve falar nada disso, né? Aí eu saio na frente, digamos que eu sou padre. Aí no caminho a grande discussão que está havendo entre a palavra é sobre o quê? Sobre os outros ministros e sobre o padre. Vocês estavam pensando o quê sobre o caminho? Aí como vai ser a cara da Ivone, da Cícera, do Lúcio? Não é uma coisa cômica? Trazendo para adultos, se fosse para criança também. É um monte de criança que não consegue ouvir o pai. Não vamos falar sobre isso, crianças, né?
Então, a Santa Teresinha, ela conseguia pegar isso do Evangelho. Por exemplo, ela teve a experiência do começo dos elevadores, né? E quando ela foi para o Carmelo, ela entendeu assim: eu não posso pegar a escada de santidade, como os grandes santos, mas eu tenho uma ideia, eu tenho algo em mim. Eu posso, como eu sou criança, Jesus, ele é grande, ele é forte. Ele me pega pelos braços e ele é o meu elevador. Então é Jesus que me faz santa, não sou eu. Eu sou pequeno. Então ele me pega pelos braços, ele é meu elevador e quem vai me fazer santa é Jesus. Então eu não preciso ficar tão preocupado se eu não consigo fazer grandes sacrifícios. Os meus pequenos sacrifícios, Jesus, que é o meu elevador, vai elevando. Então, sim, eu seria uma grande santa. Aí uma vez até contestaram ela: como você quer ser uma grande santa? Isso é orgulho. Ela: não, não é orgulho. Porque eu querer ser como a minha mãe Teresa não é orgulho. Porque Jesus fala que a gente tem que ser perfeito como o Pai. Eu estou querendo ser apenas como Teresa, minha mãe. Como é que eu estou sendo orgulhosa, né? Então ela tinha essas coisas muito geniais. Por exemplo, a questão do céu. A gente fala assim: no céu como será, né? A gente será maior, menor? Ela vai dizer: não, a gente terá santos maiores, santos menores em grau de glória. E como é? Ela faz comparação de recipientes, né? Tem um que tem, por exemplo, uma tampinha, outro é um copo. Ela vai usando comparações de recipientes. Deus enche a todos. A gente pode imaginar, né? Vem uma água límpida, pura, e enche ali uma tampa, enche um copo, vai enchendo uma piscina, um rio. Mas todos estão cheios. Tem pessoas que são a tampinha, tem pessoas que são um copo, tem pessoas que são uma piscina, tem pessoas que são um rio, tem pessoas que são como o mar. Ela vai dizer: no céu todos serão felizes, realizados, mas nem todos serão tão gloriosos quanto o outro. Eu vou ter inveja do César? Não, vou ser feliz pela glória dele, porque a dele é maior que a minha. Ele vai ser feliz porque a glória de São Francisco é maior que a dele. São Francisco vai ser feliz porque a glória de Nossa Senhora é maior que a dele. Vocês estão entendendo? A nossa alegria vai ser a alegria de ver o irmão amar mais a Deus do que nós. A dinâmica do inferno é inveja. A dinâmica do céu é a generosidade, né? É o que Santo Agostinho fala, né? Que quando o irmão tem um dom, o dom é meu. Se o Irineu sabe cozinhar, esse dom é meu. Se o Cláudio sabe dirigir, esse dom é meu. Se o César sabe tocar, esse dom é meu. Então, todos os dons são meus. É o que fala São João da Cruz: o céu é meu, a terra é minha, todos os anjos são meus, porque Cristo é meu. Né? A sabedoria, São Paulo também fala isso, né? Primeiro, né? Lá nas suas cartas. Então tudo é meu porque Deus é meu. Então para que tem inveja? Então Santa Teresinha, mas é o que tem a ver isso com missão? Agora eu vou aplicar, certo? Eu expliquei um pouquinho o que é a pequena via, um pouquinho. Tudo aí, eu mesmo. Aí como é que a gente aplica isso? Aí a aplicação, eu vou ser sucinto, não vai ser 1 hora de aplicação. É quando, por exemplo, o Irineu está com o filho dele, às vezes doente, né? E ele está preocupado com o filho doente. O que ele pode fazer? Ele pode reclamar, ele pode blasfemar, ele pode sair igual um doido correndo, ele pode perder a fé, ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode transformar aquele sofrimento dele, ou do filho, ou da esposa, ou de alguém da família, em titica de galinha, em lixo, e jogar aquilo em um saco furado. Pode fazer isso com sofrimento. Isso aqui não é a pequena via, né? Mas ele pode fazer a pequena via, qual é? Ele pode fazer como Santa Teresinha, que vê o Franzini, que era o pior o ladrão que ela conheceu ali, um assassino, um criminoso, e ela diz: vai ser meu primeiro filho espiritual. E ela decide, que ela vê que aquele homem não quer se confessar, não quer fazer nada com Deus, e ela começa a fazer pequenos sacrifícios e diz que é que aquele homem ame a Deus, conheça a Deus. Quando ele vai receber a pena capital, que é a pena de morte, né? Ela diz que ela não precisa de nenhum sinal, mas se Jesus quiser dar,
ela aceita, né? E quando aquele homem vai morrer, o que ele pede? A cruz para beijar. Ou seja, ele teve ali o quê? Uma contrição perfeita. Recebeu a graça santificante, sem dúvida foi salvo, né? E hoje o túmulo de Franzini está onde? No mesmo local da família de Santa Teresinha. Ou seja, aquele homem é da família de quem? Santa Teresinha, que é filho dela, né? Primeiro filho espiritual. Ela pegou o sofrimento dela por aquele homem, não colocou no saco de lixo, não transformou em lixo, transformou em quê? Em tesouro para o céu, aonde a traça não corrói, o ladrão não rouba. Quem é o tesouro dela lá? Foi aquele homem que se transformou em uma alma salva, né? Por um pequeno sacrifício. O Irineu pode fazer isso também. Só que Deus vai aplicar como? Como Ele quer. Eu estou aqui, eu venho, digamos, aqui pregar com dor nas costas, ou com enxaqueca, ou você vem para cá cansado, ou qualquer outro tipo de coisa. Você pode oferecer isso a Deus, Deus vai pegar esse pequeno sacrifício que você oferece, e Ele vai usar como? Como Ele quiser. Às vezes tem alguém ali que está na boca de fome, e naquela hora, talvez ele levou um tiro, e ele está agonizando. Ele pode receber uma graça de arrependimento na hora da morte, sim ou não? Pode. A gente vai relativizar a salvação? Não. Mas a gente crê na comunhão dos santos. Alguém pode estar, por exemplo, um padre, dá outros exemplos bem diferentes. Um padre pode estar na China sendo perseguido, quase abandonando a fé. Mas talvez você oferecendo aquele arroz para o seu marido, aquele frango assado e não reclamando, né? E louvando a Deus e oferecendo um calor pingando, suor e um marido ingrato, Jesus te ofereço. Aproveita esse sacrifício, une ao teu. Ele dá àquele padre a graça de perseverar até o fim e não trair a fé. Ou seja, Jesus vai aplicar como quer esse sacrifício. Ou ele vai pegar talvez aquele ateu que todo mundo pregou para ele não se converter, mas de repente ele olha para uma cena de qualquer coisa que não tem nada a ver, sei lá, uma galinha cuidando do pintinho, aquilo toca ele. Foi a galinha que pregou para ele? Não. Foi uma graça ali de alguém que ofertou, mas Deus usou algo da criação ali e tocou aquele homem. Vocês estão entendendo como Deus vai trabalhar de forma... Ou seja, o que a gente oferece não é jogado no lixo. É jogado aonde? No coração de Deus, vai atingir alguém. Isso é chamado de comunhão dos santos. A pequena via trabalha a comunhão dos santos, né? Não é uma oferta jogada à toa. A gente se torna santo e a gente se torna o quê? Canal de santidade para pessoas que a gente nem imagina. Então é algo muito profundo. Não é à toa que ela é doutora da igreja. Só que a gente pode entender a pequena via como algo assim muito sentimentalista, né? As pessoas sentimentalistas, de fato, não vale nada, né? Muito massa as aparições da Senhora quando ela nos pede a intercessão para que pare as guerras, né? Desde Fátima para cá, né? Sempre, quer dizer, a gente pensar na dimensão. Exatamente. Quer dizer, se a gente rezar, Deus vai parar a guerra, como já parou, né? É exatamente, tipo, a insistência de Nossa Senhora, né? Rezai o terço e tereis a paz, a insistência das aparições, né? Ou seja, que força tem a oração tão grande que a pessoa reza, vai ter paz interior, mas também ter a paz exterior na casa e ter a paz no mundo. Olha a potência da oração, né? E isso aqui é muito fruto também da pequena via, né? Dessa oferta pequena. Até o Irineu me fez lembrar, tem uma ligação aqui com a Ave Maria, né? São Bernardo de Claraval falava assim, né? Os sermões de São Bernardo de Claraval, ele convertia tanta gente que as mulheres escondiam o esposo, né? Os filhos, para o pessoal não ouvir a pregação dele, para não se tornar monge, né? Porque era uma pregação tão forte, tão ardente, que começaram a esconder os maridos e os filhos, né? Para não ir para o mosteiro com ele, né? Aí, só que São Bernardo falou assim, ó, eu troco todos os meus sermões, todos. Eu tenho lá em casa, eu acho que quase as obras completas dele, uns 10 livros, né? Até, sei lá, desse tanto aqui.
Aí ele fala assim, eu troco todos os meus sermões pelo valor de uma Ave Maria. Mas é uma Ave Maria como? Bem rezada. Com amor, com esse amor de Santa Teresinha, intenso, né? Que é capaz de parar a guerra. Né? Aí também Santo Tomás de Aquino, ele olhou para Paris, né? Ele olhou para Paris assim, e olhou para outros cantos, e ele olhou também olhou para a Suma Teológica que ele tinha feito, né? Para tudo que ele já tinha escrito, e ele falou que tudo que ele escreveu também ele não trocaria pelo valor de Ave Maria, valia muito mais do que tudo aquilo que ele escreveu. E, para você entender, a Suma Teológica, ela foi colocada no Concílio de Trento, que foi um dos maiores concílios da igreja, foi colocada no altar a Bíblia e o quê? A Suma Teológica. Quem ia guiar aquele concílio era o quê? A Bíblia e o pensamento de Santo Tomás. E ele dizia que trocava todo o pensamento dele pelo valor de uma Ave Maria. Estou querendo dizer o quê? Que se uma Ave Maria bem rezada e um rosário bem rezado, e todo dia, aí não tem condição, né? Aí Santa Teresinha falava assim, né? Eu sou mais feliz que Nossa Senhora, porque, agora não sei se o Irineu lembra dessa frase aí, porque ela não tem uma Nossa Senhora para chamar de mãe e eu tenho, né? Ou seja, ela era desse bom humor que cura qualquer pessoa. Ela, tanto que ela foi curada, ela passou por um processo depressivo, né? E ela foi curada pelo sorriso de Nossa Senhora. Até o Padre Antônio fez um livrinho chamado A Cura da Depressão pelo Sorriso, pela Virgem do Sorriso. É um livrinho pequeno, quem quiser comprar depois, dá para alguém, né? A cura da depressão pelo sorriso da Virgem Maria, Virgem do Sorriso. É um livro bem pequeno, de oração, muito bom, muito profundo, e é baseado nessa experiência de Santa Teresinha, a Virgem do Sorriso. E, enfim, essa é a nossa missão. Às vezes parece que a gente pode pregar, não ter frutos, que a gente anuncia e não tem retorno, que a gente vai pregar e tem 2 pessoas, tem 3, mas a alma da nossa missão são essas ofertas. Às vezes a gente vai para o campo e volta desanimado, né? Meu Deus, tem ninguém, tem nada. Mas até esse desânimo ofertado, às vezes acontece, eu já fui várias vezes assim. Eu já fui para o Formoso, às vezes peguei carro e moto, saí 2 dias assim, e cheguei lá, o que tinha lá? Tinha merda de pardal me esperando e ninguém. E eu voltei chorando. Já tive vezes que eu fui para lá, né? Porque eu sou de lá, né? Tu sabe que é o miserável que vai. Ou seja, há situações assim, entendeu? A gente faz o quê? Oferta. E isso aí, meu irmão, vai ser igual São Teresa de Ávila, a outra mãezona, né? Quando perguntaram qual foi a oração que mais agradou a Deus, foi quando ela ficou lá na capela querendo ir embora e ela mandou, minhas irmãs me tranquem na capela, eu não posso sair, né? Ela ficou lá contando, Jesus, eu quero sair, mas eu vou ficar contando o tijolo da capela, né? Ficou contando. Quando ela vê Jesus e pergunta, Senhor, qual a oração que mais te agradou? Porque ela tinha êxtase, levitava, fazia tudo, né? Naquele dia, minha filha, você ficou contando o tijolo na capela, né? E mandou te trancar e não saiu, por amor de Deus. Você foi e ficou sozinho na capela. Exatamente. Deixa eu fazer uma colocação. Sim, sim. Pelo menos comigo já aconteceu. Normalmente, quando a capela está mais vazia, quase ninguém, é aonde você, pelo menos comigo, é onde eu me sinto muito melhor depois da celebração. E isso tem, acho que até contei aqui, há um tempo atrás eu fui celebrar a São Francisco. Quando eu cheguei lá, tinha exatamente 3 pessoas, 4 comigo. O seu Jacó, que ia ser o ministro, uma irmã que ia fazer liturgia e abriu a igreja, e uma senhorinha que estava lá porque falaram para ela que ia ter a celebração da palavra. Só que o dia que eu fui foi exatamente o dia que o Manzotti estava em Fortaleza. Ou seja, não tinha ninguém. E o seu Jacó veio, ele olhou para mim assim, já eu falei, que coisa, seu Jacó? Irmão, não tem ninguém aqui. Eu peço desculpa para você. Calma, seu Jacó. Fique tranquilo.
esperando tal, 7 horas, nada, 7h05, 7h10. O irmão vai celebrar? Vamos. Ele, vamos sim. Tem certeza que você já pode? Olha aquela senhora sentada no banco. O que ela viu? Falaram para ela que ia celebrar essa coisa, não vamos celebrar. Aí ele pegou, deu ideia. Falou, nós não podemos ir na capela do Santíssimo? Eu, podemos. Aí nos ajudando lá, a irmã cantou, fez liturgia e tal. Eu fiz uma partilha, fiz a partilha. A senhorinha saiu com um sorriso desse tamanho porque ela recebeu a Eucaristia. É isso aí. Agora uma pergunta. O que é uma Ave Maria bem rezada? Não. Após a missa, normalmente o padre fala, e aí já ele Ave Maria cheia de graça. Essa é uma Ave Maria bem rezada? Tem um teólogo que eu gosto muito, é o padre Rui Marim, né? Ele fala assim, que a Ave Maria, não fala isso, né? Mas eu pego do que ele explica bem, né? É quando você coloca intensidade naquilo, você coloca o seu coração. Eu tenho até muito cuidado, é tipo assim, às vezes a gente tem um certo costume de, tanto na paróquia, às vezes na renovação a gente tem esse costume, né? De querer calar a boca dos irmãos com a Ave Maria, né? Tá todo mundo fazendo zoado? Vamos rezar a Ave Maria. Isso tem uma boa intenção, mas isso às vezes torna só um hábito que não é tão santificante, porque banaliza a Ave Maria. De fato, a Ave Maria você tem que colocar intensidade. A Ave Maria Benzada, quando você medita ela, é uma forma, você vai meditando, é uma das formas. E outra é quando você coloca, de fato, o seu interior ali nela. Você volta o seu coração, né? Então, essa intensidade. Mas quando você apenas balbucia a Ave Maria, tem um santo que te fala assim, ó, uma oração distraída, mas quando ele fala distraída, não é porque você se distraiu porque não quis. Todo mundo se distrai, né? Isso aí é normal, a gente é muito disperso por tudo. Mas quando você se distrai porque quer, voluntariamente, uma oração distraída é como o latir dos cachorros. Então a gente não pode rezar a Ave Maria igual os cachorros latem. Então, às vezes, por exemplo, a gente vai para, às vezes, rezar Só que Deus é tão bom que Ele aproveita, às vezes, até o latir dos cachorros, né? Ele é tão misericordioso que ele às vezes, ele derrama graça até quando a gente não reza tão bem. Deus não vai atender só as orações perfeitas, bem feitas. Quando a gente reza um pouquinho mal, reza imperfeito, Deus sabe o nosso limite. Existem vários casos de pessoas que eram de má vida, que Santo Afonso conta no seu livro Glória de Maria, que a mãe ensinou, né? Meu filho, reza a Ave Maria, e a pessoa era pá virada no pecado mortal, mas rezava 3 Ave Maria. E não era, talvez, com essa bem rezada, né? Mas tinha piedade, tinha ali... Como diz a letra do Padre Zezinho, né? As Ave Maria que eu rezava, eu sempre engolia e falava, mas Deus entendia o porquê. Deus é um bom pai, ele vai aproveitar, né? Então, Deus ultrapassa a nossa miséria, né? Então, o ideal é que seja bem rezado, mas entre chegar bem rezado é um processo. A gente vai rezando ela, tentando rezar bem rezado, a gente chega lá, né? Talvez, antes da gente morrer, a gente consiga rezar alguma bem rezada, né? Então, Dom Henrique Soares